Graças a Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. É o nosso texto de meditação nessa noite. João, capítulo 4. Tem sido tão bom a gente redescobrir a graça de Jesus na palavra, no Evangelho de João. Aliás, estudar a Bíblia é sempre um trabalho maravilhoso. Todos os domingos, 9 horas da manhã, a gente está ali no colégio, aliás, 9h30 da manhã, a gente está ali no colégio estudando a Bíblia. Temos classe de crianças, adolescentes, jovens, 2 classes de adulto. A minha classe está muito empolgada, a gente está se divertindo com as palavras de Jesus. Está assim, muito emocionante. Aliás, já está esgotado, tá? A lotação da classe. Mas tem sido maravilhoso a gente ver o que Jesus fala sobre a vida, sobre a família, sobre casamento, sobre os códigos do reino. Né? Não perca a oportunidade assim, irmão, de crescer na palavra. João capítulo 4 é o nosso texto de hoje. Vamos lá? João capítulo 4, aqui nós temos o segundo encontro pessoal de Jesus registrado pelo evangelista João. Vimos no domingo passado ele encontrando com um homem, tentando livrá-lo do poder da religião. Agora, Jesus encontra-se com uma mulher. E como hoje é o dia da mulher, eu quero dizer para você que Deus tem um plano tão rico para a sua vida, mulher. O Senhor graciosamente alcança seu coração e te dá assim dons e oportunidades incríveis para abençoar sua família, sua vida e viver o potencial de Deus. Amém? João capítulo 4, eu quero ler, aliás nós vamos juntos ler alguns versículos nesse capítulo. Ele é todo muito interessante, mas é uma história que vai até o versículo 30 e a gente vai ler até o 18. Depois a gente dá sequência. Começando com o versículo 1. Mesmo assentados como vocês estão, leiam comigo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era ali necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus:
vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Amém? Até aí. Eu pedi o irmão do som, se possível, baixar um pouco, tirar menos grave, porque o retorno volta assim bem no meu ouvido, e o ouvido do velho aqui já está assim ficando meio atropelado, né? Esse quadro aqui é quase uma peça de teatro, dá até um filme. O dia que Jesus alcançou o coração de uma mulher. Você já percebeu que na história do Novo Testamento, muitas mulheres fizeram parte da história de Jesus? Maria foi uma delas. Maria Madalena foi outra que foi liberta de uns demônios, de umas pombagira que acompanhava o corpo daquela mulher. Uma certa mulher que a Bíblia chama Ciro Fenícia, encontrou Jesus na cidade de Sidom, foi atrás dele gritando, desesperada: Senhor, me socorre, a minha filhinha está endemoniada. Aquela mulher se humilha e a história dela fica registrada na Bíblia. Tem lá outras mulheres que acompanharam Jesus. Tem até uma mulher que a Bíblia chama assim, pecadora, como se também nós não fôssemos assim. Lucas 7 registra: ela quebrou um protocolo de uma festa e a história dela entrou para as Escrituras Sagradas. Agora a gente tem essa aqui, de João 4, que nós conhecemos, é conhecida como a mulher samaritana. Idade? Não sei. Nome? Não sei. Estado civil? Não sei. Mas ela era uma mulher que a única coisa que eu sei, tinha sede. Estava lá, ao lado do poço, conhecido como Poço de Jacó. Foi onde ela encontrou-se com Jesus. E a sua história entra para as Escrituras, marcando assim Jesus, a graça que mudou, que alcançou e mudou a história de uma mulher, que pode ser você, que pode ser qualquer pessoa na nossa cidade, que pode ser eu, desde que nós carreguemos na nossa vida a marca de um encontro, o dia que a graça nos encontrou e nós fomos totalmente mudados, transformados pela graça do Senhor Jesus. Essa história aqui, para mim, ela é muito interessante por algumas curiosidades que vêm saltando assim no meu coração. Primeira coisa que eu descobri e fiquei fascinado com Jesus é que ele era mestre, ele era bom para quebrar protocolos. Aquilo que a turma elegia como tradição, vinha Jesus e furava o esquema, quebrava a tradição do povo. Um dia a turma cochichou lá entre um ouvido e outro: esse Jesus parece que não importa com as leis, porque os seus discípulos nem sequer dá bola para as tradições que o nosso povo carrega na sua história. E Jesus vai dizer para eles o seguinte, né? A tradição dos homens não podem ter valor que equipare com o evangelho do Senhor Jesus. Aqui está ele quebrando um desses protocolos. Ele vai atravessando o país de uma região para outra, e tinha que passar, não era para passar, mas ele disse que tinha que passar numa região chamada Samaria. Historicamente, Samaria era terreno do inimigo, era gente que Israel não gostava. Os judeus detestavam samaritano, era gente ruim,
era um povo excluído. Eles achavam que não era gente de Deus, não era povo quem Deus amava. E Jesus deu na cabeça de passar dentro do território dessa gente, dos samaritanos. E vai lá caminhando com seus discípulos, numa estradinha meio deserta, cortando o estado, cortando a região, até chegar numa vilazinha chamada Sicar. A história diz que aquela região Sicar está ligada no Velho Testamento com um patriarca chamado Jacó. Foi lá que Jacó deu de beber a um grande rebanho, né? E alimentou lá algumas ovelhas. Aquele poço era chamado historicamente de Poço de Jacó. O povo da vila de Sicar se alimentava, tirava água daquele poço. Eram as mulheres que faziam isso, tirar a água do poço. Elas iam de manhãzinha, quando o sol estava frio, para não se queimarem do sol, e depois iam à tardezinha para buscar água. Mas aí diz que uma mulher foi ao meio-dia, talvez evitando outros encontros com outras mulheres na beira do poço, porque quando muitas mulheres se reúnem em torno de uma lavanderia, ou em torno de um salão de beleza, ou em algum encontro que tem muitas mulheres, aí tem muita... Vocês que estão falando isso, tá? Só eu não, só estou perguntando. Então aquela mulher sentia-se excluída, fugia desse meio, onde tinha muita conversa. Ela foi ao meio-dia, não tinha ninguém estaria ali. E quando ela estava lá, ou chegou lá, diz que havia um homem assentado, pertinho do poço. E o texto, a narração real começa exatamente dizendo, aqui no versículo 6, que estava ali, junto à fonte de Jacó, Jesus, cansado da viagem. Jesus humano cansava, Jesus humano dormia, Jesus humano se alimentava, Jesus humano chorava, Jesus humano se entristecia, Jesus humano sentia o que a gente sente, inclusive cansaço. Pergunte 3 pessoas, 2 vão dizer, eu estou cansado. Pergunta a um jovem, um adolescente que passou a semana inteira apenas indo na escola, ia sentado no sofá em casa, no final de semana, e aí, filho? Eu estou cansado. Você já viu isso aí? É uma geração cansada, povo cansado. Somos um povo cansado, uma gente cansada. Mas Jesus cansou, talvez da viagem. Ele não tinha carro, o jeito de ir era andando, então ele estava cansado e assentou lá à beira do poço. E diz o texto, versículo 7. E nisto veio uma mulher, que nós não sabemos o nome, não sabemos a idade, nem a cor dos cabelos, nem a cor da pele, nem estado civil, se tinha filhos ou não. Mas diz aqui, mulher samaritana, porque era de Samaria. Ela veio tirar água. E Jesus começa um diálogo interessante com aquela mulher. Aí Jesus quebra protocolos. Ele conversa com uma mulher em público. E os judeus censuravam isso. Ele entra na cidade dos samaritanos. E os judeus censuravam isso. Ele fala com uma mulher aparentemente imoral por causa do histórico dela. E os judeus censuravam isso. Ele ia até a festa, jantava com um povo que era desprezado por todo mundo, e todo mundo falava mal de Jesus por causa disso. E Jesus então ia quebrando protocolos e manifestando a graça dele na vida de tanta gente miserável e que precisava de restauração. Essa história que está no João 4 é um diálogo profundo, com lições preciosas, lições missionárias, lições de como Cristo emprega tempo para uma pessoa só, dizendo que
Cristo veio, o plano de Deus veio para aquela pessoa. Fala como o amor de Deus é para os piores da cidade. Sabia disso? Deus, que Jesus é especialista em alcançar os piores da cidade. Às vezes a gente acha que há pessoas que nunca, jamais poderiam ser alcançadas pelo Evangelho. É essas que Jesus alcança. Quanto pior, melhor para a graça de Deus alcançar. Essa é a maravilha do amor de Deus. Gente que era completamente excluída, que judeus banalizavam, Jesus disse: eu vim para esse povo. Os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médico? Doente. Justo não precisa de salvação. Quem precisa de salvação? Perdidos. Paulo falou o seguinte: gente, pensa num cara ruim, era eu. Eu era o pior dos pecadores. E o cara não era tão ruim assim não. O cara, ele era fariseu. O cara tinha uma moral elevada. Não adulterava com ninguém. Dizimava. Não fofocava. Não mentia. Não era pilantra. Mas quando Jesus se revelou a ele, ele disse: gente, eu era tão perdido, tão ruim, tão pecador, e eu não sabia disso. Agora dou graças a Deus, porque eu, o pior dos pecadores, fui transformado num santo, num homem cheio da graça de Deus. Gente, isso é amor. Essa é a graça de Deus que se manifesta. Há uma curiosidade, quando eu vou lendo essa história, esse diálogo, Jesus conversando com a mulher assim: dá-me de beber. A minha mente começou a criar algumas curiosidades imaginárias aqui, intrigante. Eu coloquei essa frase aí, ó. Vai lá, Lucas. O dia que a fonte de água teve sede e pediu água para uma alma seca. Já viu que coisa mais contraditória e bagunçada é essa? Quando a fonte de água viva estava ali junto com a mulher, Jesus, a água da vida, disse: dá-me de beber, eu estou com sede. E ele pediu para quem? Para uma mulher com alma seca, com alma vazia, que não tinha nada para oferecer para Jesus. E ainda começou a questionar: como assim? Como é que você vem conversar comigo assim? Nem te conheço, eu te conheço. Como é que você, sendo judeu, pede de beber água para mim, que sou mulher, e ainda samaritana? O que o povo vai pensar em ver você conversando comigo aqui, nesse lugar? E Jesus disse: se você soubesse quem é a pessoa que está te pedindo água, seria o contrário, iria funcionar o contrário. Era você que pediria água para ele, e ele te daria o quê? Água viva. Gente, preste atenção aqui. As pessoas não conhecem Jesus. Há muitos crentes que não conhecem Jesus. Eles não bebem de Jesus. Eles não conseguem entender, não conseguem experimentar na prática o que é viver de Jesus, beber da água viva a cada dia que Jesus Cristo dá. Esse pequeno diálogo, dá-me de beber, me ensina algumas coisas muito simples. Você e eu, no exemplo de Jesus, precisamos quebrar nossos preconceitos e conversar com pessoas. Você sabia disso? Há muita gente crente com cabeça cheia de religião que acaba rejeitando quem precisa ser alcançado pela graça de Jesus. Quando William Booth, é quase isso, resolveu abrir a sua casa e levar para dentro de casa alguns bêbados da rua de Londres, colocar na cozinha da sua casa, na sala da sua casa, e assentar na mesa com ele e seus filhos, para dizer para eles: o mundo, a sociedade joga pedra em vocês, mas eu quero alcançar vocês com o amor de Deus. E
deu chuveiro para eles, deu sopa para eles, deu roupa para eles, e para dizer para eles que Deus ama, através dele, William Booth, a igreja reuniu e disse: William Booth está excluído da igreja, porque ele está conversando com gente suja da cidade. Vocês conseguem imaginar isso? Foi isso que aconteceu com ele. Mas havia dentro dele a graça de Jesus, e ele continuou chamando bêbados, alcoólatras para dentro da sua casa, e criou uma grande missão lá em Londres, que hoje está no mundo inteiro, chamado Exército de Salvação, que tem 3 S: sopa, sabão e salvação. É legal essa sigla, não é? Isso significa, irmãos, que a graça de Deus na minha vida é para alcançar quem está excluído por aí afora. Seja de que natureza moral ou imoral for, a graça de Jesus é para eles. Foi isso que Jesus fez aqui. É essa quebra de preconceito, e falar com as pessoas é interessante. Tenha sempre o que oferecer às pessoas que estão com sede. Há muita gente sedenta. Pelo menos indique a fonte. Jesus é a fonte da água viva. O versículo 10, nesse diálogo, Jesus replica para a mulher: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria o quê? Ele daria água viva. A grande questão que a gente precisa confrontar para dentro de nós, amados, é que Jesus é o dom de Deus para as pessoas. Grave isso no versículo 10. Jesus é o dom de Deus. Se conheceras o dom de Deus. E quem é que te pede? O que é o dom de Deus? Aquilo que Deus deu graciosamente. Deus olhou para pessoas como nós, tão miseráveis e carentes, que não merecem nada, mas Deus deu o seu dom, Deus deu o seu amor, Deus derramou sua graça. Jesus é o dom de Deus para cada pessoa. Amém, gente? Esse dom é tão extraordinário, tão fantástico na nossa percepção aqui, que ele aguça a curiosidade da mulher. Mas ele diz lá no versículo 14, mulher, aquele que beber dessa água aqui, que você está pegando no poço, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, o que acontece? Nunca mais terá sede. Pelo contrário, vai nascer uma fonte no seu coração que vai jorrar vida, vai jorrar água, jorrar para a vida eterna. Jesus era um diagnosticador da vida. Ele entendia o drama das pessoas. Ele sabia que as pessoas têm sede. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Tem muita gente com sede. Sede de valorização. Sede de significado. Sede de sexo. Sede de reconhecimento. Há gente que tem sede de Deus, sede de perdão, sede de libertação, mas não sabe o caminho da fonte de cura, a fonte do suprimento. Porque Jesus disse assim para a mulher, e serve para as pessoas que têm sede na vida, na alma, mas não sabe ir à fonte. Quem bebe dessa água vai voltar a ter sede. Muita gente está bebendo de poços criados aí pelo mundo, colocando diante de você, e você volta a beber. Você bebe do poço, muita gente bebe do poço da prostituição, nunca mais faço isso, e volta ao poço.
Ele bebe do poço do alcoolismo, nunca mais faço isso, mas volta ao poço. Essa sede não tem um limite, a menos que a fonte da vida, Cristo Jesus, vai lá, molde o padrão dessa sede e diz: eu vou colocar dentro de você agora uma fonte eterna que vai jorrar vida dentro do seu coração, para que você não tenha mais que voltar lá no poço intoxicante do lixo para se dessedentar, para se alimentar. Amados, Jesus é o dom de Deus para as pessoas. Amém? Ele é água que cria fonte viva no coração do crente. Ele disse isso para a mulher. Ele mostra o significado da vida para nós. E essa expressão que ele usa aqui, a água que eu dou será no crente uma fonte para jorrar para a vida eterna, está me falando de regeneração, está nos falando de conversão. O crente que se converteu a Jesus, que é crente, ele se alimenta de Jesus, ele bebe de Jesus, ele tem a sua comunhão tão arraigada em Jesus, que não tem fome de pecado, não tem sede do mundo. Ele não é atraído pelas coisas daí de fora, porque a sua vida, o seu coração é tão pleno de Jesus, que não há sede para mais nada, a não ser sede de Jesus na sua vida. Você é assim? Você conhece gente que tem sede de Deus? Já viu o Salmo 63? A minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Gente que tem essa sede e que encontra em Jesus a fonte, ele não abre mão, ele está ligado em comunhão com Jesus sempre. E Jesus vai conversando com essa mulher. A mulher achou tão extraordinária a oferta da água que Jesus dá, que falou o seguinte: resolve meu problema então, Jesus, para que eu não tenha mais que voltar ao poço e pegar água. Me dá esse problema que resolva, me dá essa água que resolva o meu problema. Jesus falava de coisa espiritual e ela pensava em coisa física, material. A nossa mente é assim, gente. Jesus é o pão da vida, mas a gente quer o pão da matéria. Jesus nos dá o céu, mas a gente quer terra. Jesus traz para nós uma mudança de vida, para que nós vivamos completamente para os valores celestiais, mas a gente quer viver esquemas aqui da terra. Ele falava de salvação e ela falava de solução de problemas. Mas Jesus disse: volta lá na sua casa, chama seu marido e vem cá, vamos conversar nós três a respeito disso. E ela disse: eu não tenho marido, eu sou uma mulher sem marido. E Jesus disse: é verdade o que você está dizendo, você não tem, já teve 5, está morando com um 6º, mas não é seu também. Você chama-se Maria Cata Marido. E aí não tem nada resolvido na sua vida. Mas é aqui o interessante que Jesus não entra na questão. Ele não quer mexer na vida moral daquela mulher. Não é essa a questão. Jesus não pede aquela mulher para mudar de vida ou mudar de marido de novo. Ele não quer saber qual é a questão moral dela. Jesus não pede para que ela mude de vida. Ele cria uma mudança para ela. Amém? Isso acontece com a gente. Nós somos muito moralistas e julgamos as pessoas. Pedimos às pessoas para mudar, mas não indicamos o poder que muda a vida das pessoas. Há muita gente presa no pecado. Queremos que elas sejam libertas, mas não indicamos quem pode libertá-la. Jesus não diz: mulher, vai para casa e mude de vida, tá, sua nojenta. Ele não apela, ele não critica. Isso ela já ouvia muitas vezes lá na beira do poço de outras mulheres. Mas Jesus não faz isso. Ele cria uma atitude diante dela que a levanta da sua vida moral arrasada e coloca em Jesus a sua fé e a sua esperança, de tal forma que ela é, naquele lugar, totalmente transformada. E o que Jesus faz? Aquela mulher tem algumas características bem interessantes. Além de curiosidade,
ela era uma mulher esperta. Ela disse o seguinte: Senhor, eu vejo, estou percebendo com a minha mente feminina, com a minha sensibilidade, que você é um profeta. Por que você sabe disso sobre a minha vida? Quem foi que te contou? Você encontrou alguém aí da cidade para falar de mim para você? Quem foi que contou de mim para você? Então você é profeta. E se você é profeta, escuta só. Nós temos uma religião. Nós adoramos a Deus também. Nós servimos a Deus. Os nossos pais deixaram como tradição que o nosso lugar de culto é lá no Monte Gerizim. É para lá que o meu povo sobe semanalmente para adorar. E vocês são arrogantes, orgulhosos, porque dizem que é só em Jerusalém o lugar de adorar. E agora, o que você me diz? Aí Jesus dá uma aula, uma lição de adoração. Ele diz: a salvação realmente vem dos judeus. Deus revelou a graça por meio dos judeus. Mas escute essa, mulher, vai chegar a hora, e já chegou, que a questão de adorar não é no monte, não é no templo, não é em algum lugar, porque Deus procura adoradores, que adora que jeito? Em espírito e em verdade, e são esses que o Pai está procurando como seus verdadeiros adoradores. O que Jesus ensinou para aquela mulher? Jesus é o novo templo de adoração a Deus. Amém, gente? Esta para nós é uma lição tremenda, sabem por quê? Quando Jesus disse adorar em espírito e em verdade, ele está dizendo o seguinte: há um único povo que sabe que pode adorar a Deus, são aqueles que foram transformados, são aqueles que foram regenerados. Cantar todo mundo pode. Até um artista mudando pode cantar uma música evangélica e fazer um público chorar, mas isso não é adoração. A adoração é relacionamento com Deus, é relacionamento de amor. Gente que é convertida, regenerada, tem um novo coração, está em Jesus, é esse povo que Deus está criando para adorar o seu nome. Adorar em espírito, porque é um espírito novo, recriado, regenerado. Adorar em verdade, porque só se adora a Deus por meio de Jesus. Ninguém pode adorar a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. A adoração que Deus escuta, a adoração que Deus recebe. Meu povo está adorando lá, estou recebendo a adoração do meu povo. Essa adoração só é aceita no templo celestial por meio de Jesus. Por isso, Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus louvores, que é o sacrifício de lábios que confessam o seu nome. Você está em Jesus? Jesus é a essência de tudo que é espiritual. Jesus não só é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele, mas Jesus é o meio, por meio do qual Deus recebe aqueles que o buscam, por meio de Jesus. Jesus é a nossa representação diante do Pai Celestial. Amém, queridos? Jesus é o templo vivo de Deus, no qual nós adoramos. Por fim, esse diálogo com Jesus nos ensina uma outra lição tremenda. Quem bebe da fonte, versículo 28, leia aqui comigo. O que aconteceu com aquela mulher? Depois que Jesus dá essa aula de adoração, os discípulos chegam e a mulher vai para a cidade. No versículo 28, aqui, a mulher diz o seguinte: deixando ela o seu cântaro. Quando a mulher deixou o seu cântaro, olha que inversão de prioridade, gente. Ela vai com o cântaro, com a vasilha para pegar água. Encontra com Jesus, conversa com Jesus, esquece o cântaro na beira do poço e volta para a cidade sem a água. Sem a água na mão, mas bebendo da água na sua vida. E ela diz assim, foi à cidade e disse: pessoal, venham comigo. Eu encontrei um cara lá na beira do poço. E ele falou tudo sobre mim. Eu acho que ele é o Messias. Ele fez-me acreditar que ele é o Messias.
Aí tem uma frase que eu quero que se grave no seu coração. Quem bebe da fonte, fica na fonte e volta à fonte e sempre fala da fonte. Vamos falar essa frase, ela é grande, quer que se decore. Quem bebe da fonte, fica na fonte e volta à fonte e sempre fala da fonte. Se você bebe de Jesus, você fica em Jesus, não vai e vem, fica em Jesus. Você é capaz de falar de Jesus. Eu encontrei com alguém, Jesus fez isso na minha vida. Quem bebe de Jesus, tem essa experiência com Jesus, ele permanece em Jesus e ele fala de Jesus às pessoas aí fora. Essa é a experiência de salvação. Missões é a coisa mais simples que tem para se fazer, gente. Não é um programa, um culto, uma atividade. Missões é dizer o seguinte: eu fui alcançado por Jesus e esse Jesus pode alcançar a sua vida também. Amém, gente? Isso é fazer missões. E o que nós aprendemos como resultado desse encontro é que aquela mulher vai à cidade, comunica quem era Jesus, e aquela cidade vem ao encontro de Jesus com a seguinte declaração: mulher, você fez um bem grande para nós. Nós agora sabemos que esse Jesus é o Salvador, é o Senhor. Não só porque você falou, mas nós vimos e nós ouvimos e agora sabemos que Ele é o Filho de Deus. Para concluir, irmãos, esse diálogo, a gente precisa enfatizar a graça de Deus para nós. A graça de Jesus é muito maior do que nós imaginamos. Grave isso no seu coração. Todas as vezes que você estiver diante de uma situação difícil, lembra, a graça de Jesus é muito maior do que eu imagino. É muito maior do que nós pensamos. Jesus não nos pede para mudar, Ele cria mudança dentro de nós. Ele não disse: mulher, sua vida está esquisita. Ele não disse nada disso. Ele só colocou dentro dela a água viva e ela saiu dali transformada pelo poder de Deus. Mulher que não tinha missão, que não tinha nenhuma utilidade, sai dali para evangelizar a cidade. Você viu que mudança radical é essa? Que mudança extraordinária a gente vê ali. Segundo, a graça de Jesus nos torna úteis na terra e habilitados para o céu. Aquela mulher antes era inútil. O nome dela vivia na boca do povo. Não tinha nenhuma serventia, a não ser para alguns homens. Mas agora Jesus a transforma. E ela se torna um canal de Jesus para abençoar a cidade. Você viu? Como Jesus transforma pessoas inúteis em pessoas úteis para o propósito dele. Há muita gente assentada dizendo o seguinte: eu sou inútil. Não sei fazer a obra de Deus. Não sirvo para nada. Então deixa a graça de Deus te reabilitar, irmão. Ele te transformará numa pessoa útil para os propósitos do Senhor. Ele fez isso com a mulher samaritana. Quarta coisa, a nossa missão é simples. Vamos falar a nossa missão? Fale comigo. A nossa missão, qual é? Levar Jesus às pessoas e trazer as pessoas a Cristo. As pessoas têm sede de Deus. A cidade tem sede de Jesus. Os jovens têm sede de Jesus. Podem não se dar conta disso, mas eles têm sede. E o que nós podemos fazer? Levar a fonte para essas pessoas e trazer essas pessoas até a fonte, que é Jesus. E elas vão ser abençoadas. Irmãos, às vezes a gente briga por causa do passado de algumas pessoas. As rejeitamos por causa do passado delas. Mas preste atenção, houve um dia quando eu e você éramos inúteis, sem nenhum valor, com reputação zero. Mas Jesus transformou a nossa vida e nos fez cidadãos do reino celestial. Amém, gente? Na cidade onde moramos, pode ser que um dia você foi conhecido como um mau elemento, como um mau caráter, como um mau pagador, adúltero,
como pessoa imoral. Mas agora que a graça de Deus te alcançou, você volta ali e diz o seguinte: eu conheci um homem que transformou a minha vida. Ele mudou meus valores. Ele se tornou a minha vida, que eu celebro com toda a minha força. Esse homem é Jesus. Essa mulher tinha um passado ruim, talvez reprovado, feio. Quem sabe a turma chamava de pecadora ou imoral, por causa do estilo de vida em que ela levava. Mas sabe de uma coisa, amados? Jesus veio para buscá-la, porque Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Nós aprendemos aqui que Jesus busca e muda qualquer pessoa com passado bom ou ruim, porque essa fonte de água viva, esse Jesus que é especialista em buscar quem está perdido, curar quem está doente, levantar quem está caído, Ele é capaz, Ele é suficiente, poderoso para dar um futuro abençoado e glorioso para qualquer pessoa que voltem para Ele e dizem: eu creio em Jesus. A questão não é o quanto do meu passado é ruim. A questão importante é quanto Jesus mudou a minha vida e me deu um futuro glorioso para eu crer e investir esperança nele. Aí, quando ele termina esse diálogo com a mulher, a última frase desse quadro fica registrado para nós aqui no versículo 42. Vamos ler juntos o que eles diziam, o povo que talvez no início, na história, na vida daquela mulher, a única coisa que fazia era apedrejar a vida dela, agora tinha uma história boa para contar sobre ela. O que diziam para ela? Já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! O que o povo diz do Jesus que você crê? O que o povo diz da fé que você tem em Jesus? Que testemunho você dá, por onde você anda, que leva o povo a dizer: você me dá um testemunho que me faz acreditar que Jesus de fato é o Salvador, que muda a história de qualquer pessoa. Nesse quadro, nesse diálogo, nos são revelados princípios, planos do coração de Deus. Deus trouxe para nós uma fonte de água viva para curar a nossa sede de vida, a nossa sede de salvação. Jesus trouxe isso para nós. A segunda lição que nós aprendemos: a graça de Jesus alcança plenamente qualquer pessoa e é capaz de transformar a história de cada um que ponha a sua vida nas mãos dele. A outra lição que nós aprendemos aqui: não importa o passado do pior dos piores da cidade, o poder de Jesus pode transformá-lo num cidadão do reino de Deus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos um instante. Eu queria que você pensasse na fonte da água viva que Jesus revela aqui para nós. Quem bebe dessa água volta a ter sede. Aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você tem sede de Deus? Você tem sede de vida? Sede de perdão? Sede de salvação? Onde você está bebendo água, irmão? Qual é a fonte que você vai? Essa fonte está resolvendo a secura da sua alma? Tá, não. Porque só Jesus é a fonte. A última oração da Bíblia diz o seguinte: quem quiser, venha e beba de graça a água da vida. Jesus é a água da vida. Ele é capaz de trazer para o interior, mais ferido, mais machucado, mais seco,
mais fracassado, capaz de trazer a profunda transformação, porque ele é a água que sara, ele é a água que mata a sede, ele é a água que santifica, que purifica completamente o pior pecado do ser humano. Aquela mulher está na história da Bíblia para testemunhar para nós, com seu exemplo, que Jesus um dia alcançou o coração machucado de uma mulher e a transformou completamente e a habilitou para ser uma cidadã do reino celestial. Glória a Deus, porque o Senhor faz isso agora. Ele faz esse milagre de mudança na vida daqueles que creem. Quero que você ore ao Senhor. Talvez aqui nessa noite você se identifica com esse quadro, com essa história. Precisa da graça de Jesus na sua vida. Precisa da obra restauradora, da fonte da água viva que é Jesus. Curando um coração tão doente, tão vencido pelo cansaço, tão vencido pelos problemas da vida, tão derrotado pelo pecado, tão cansado de ir a tantas outras fontes. E Jesus disse: venha a mim e beba. Eu sou a fonte da água viva. Beba de graça aquilo que resolve o problema da sua vida, da sua alma. E Jesus quer fazer isso agora. Ele diz que o seu coração se transforma num instrumento, aliás, numa fonte de vida, de alegria, de paz, de esperança. Vamos ficar em pé e vamos orar, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que derrame graça sobre nós. Eu quero orar por você aqui nessa noite, que precisa colocar a sua esperança em Jesus. Precisa voltar para Jesus, precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu quero a água da vida no meu coração, quero salvação para a minha alma, quero perdão, quero cura para o meu coração. Estou com a minha alma tão ferida pelos embates da vida. O pecado trouxe prisão espiritual para mim, mas eu creio que o Senhor é a minha libertação. É o Senhor que muda, que transforma a minha história de vida. Eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Você quer isso? Então ore ao Senhor para que Ele ponha dentro de você uma fonte de vida abundante, poderosa, prazerosa, que dê paz, alegria na sua alma. Ele faz isso. Jesus é a nossa vida, Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa cura, Jesus é a nossa libertação. Glória a Deus por isso. E Ele nessa noite está chamando você a beber da água da vida, a beber da fonte, beber da água que traz para o nosso coração esse prazer, esse encantamento da vida eterna, da segurança eterna nas mãos do Senhor. Glória a Deus pela obra eficaz da cruz de Cristo em nós. Quero que essa igreja, quero que você ore, irmão. Ore com a pessoa que está ao seu lado, ore por ela agora. Abençoe a vida de alguém. Peça ao Senhor que revele graça a este coração. Peça ao Senhor que derrame poder na vida da pessoa que está ao seu lado aí, em nome de Jesus. E se você aqui nessa noite entendeu essa palavra, e está dizendo: eu quero que Jesus Cristo mude a minha vida também, como mudou a vida da mulher samaritana. Eu quero ser uma pessoa totalmente cheia do amor de Deus, cheia da paz de Cristo. Eu quero ser transformado. Eu quero voltar para casa dizendo: eu conheci Jesus, eu experimentei Jesus, eu experimentei a fonte da água viva no meu coração. Eu tenho Jesus na minha vida, aleluia. Glória a Deus. Jesus é isso. Ele é quem quebra as amarras, as maldições. Ele é quem transforma os piores quadros em monumentos belíssimos do amor do Senhor. Se você nesta noite quer que a gente ore por você, que nós oremos pela sua vida, porque você quer ser abençoado por Jesus, pela graça de Jesus, pela salvação de Jesus, vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, queremos abençoar a sua vida aqui nessa noite, abençoar a sua família. Muitas famílias, muitas pessoas carregam um coração cheio, pesado, um coração endurecido, onde não tem fonte de água, porque é um coração entorpecido, como pedra, pela raiva, ódio, pecado. E Jesus quer mudar isso e transformar numa fonte de vida, fonte de alegria, fonte de paz, onde você possa expressar a alegria do Senhor na sua vida. Se você precisa dessa oração, vem aqui em nome de Jesus.
Nós vamos orar pela sua vida, vamos abençoar a sua vida aqui nessa noite. Alguém pode vir aqui, enquanto a igreja está orando. Se você tem no coração o desejo, a sede, a necessidade da bênção de Jesus na sua vida, vem aqui, em nome de Jesus. A gente vai abençoar a sua vida orando pela sua vida. Alguns irmãos vão orar por você e nós vamos abençoar o seu coração. Alguém pode vir, pode trazer aqui, em nome de Jesus, tá? Vamos orar, pode vir, vem aqui, nós vamos abençoar a sua vida. Os irmãos presbíteros vão nos ajudar, vem aqui, vamos abençoar a sua vida, tá? Pode ver, se você nessa noite entendeu, olha, a minha vida precisa ser mesmo abençoada, mudada. Eu quero ver Jesus entrando na minha vida, na minha casa, transformando o que está ruim, o que está destruído, desmoronado. Quero ver Jesus consertando o que está quebrado, curando o que está doente. Eu quero ver Jesus trazendo para o meu coração, para a minha vida, essa fonte de vida, essa fonte de paz, para viver abençoado pelo Senhor. Você precisa disso? Vem aqui em nome de Jesus. Vamos abençoar seu coração, vamos abençoar sua família, vamos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Graças a Deus porque a fonte da vida está aqui, a fonte da água viva está aqui. Jesus está aqui abençoando o seu coração, repreendendo os males da sua vida, repreendendo maldições, quebrando maldições, trazendo salvação para a sua alma. Graças a Deus, porque Jesus é poderoso para fazer essa obra. Aleluia, graças a Deus. Vamos orar, Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Louvamos porque Jesus Cristo é essa expressão maravilhosa da tua graça e do teu poder. Estamos impondo as mãos aqui, Pai, e abençoando vidas aqui nessa noite. O Senhor é poderoso para mudar, para transformar, para trazer alegria ao coração triste, para trazer salvação para em nome de Jesus, na autoridade de Jesus nós abençoamos, na autoridade de Jesus nós declaramos a bênção que restaura, nós declaramos a ação do Espírito Santo do Senhor, que traz coração novo, fonte de vida em corações que um dia ficaram secos, paz em corações cheios de conflito, alegria em coração triste, esperança para quem não tem mais essa condição de atestar uma esperança firme. Nós abençoamos e repreendemos todo o mal, repreendemos, ó Pai, toda ação maligna, tudo que o diabo intenta roubar, nós aclamamos para que o Senhor, a fonte de vida eterna, traga restituição poderosa, grandiosa, para que a vitória dos seus filhos aqui seja celebrada e o teu nome honrado e a tua palavra engrandecida. É em nome de Jesus que nós abençoamos cada pessoa que está aqui agora. É em nome de Jesus nós abençoamos. Amém? Deus abençoe, tá? Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe vocês, tá bom? Tá bom? Deus te abençoe, tá? Como é que é seu nome? Selma. Deus abençoe, tá, Selma? Em nome de Jesus, tá bom? Amém. Graças a Deus. Aleluia.